Hoje nós vamos conversar sobre os pilares que sustentam a doutrina social da Igreja no magistério do Papa Francisco. Ele não apenas fala bonito, ele toca na realidade, nos desafios concretos do mundo. Vamos juntos entender esses princípios fundamentais. O princípio do sociopersonalismo. O primeiro pilar é a dignidade da pessoa humana, mas sempre em relação com os outros. A Igreja não defende um ser humano isolado, fechado em si mesmo. Pelo contrário, nós somos chamados a viver em comunhão. Mas qual é o problema? Hoje, o neoliberalismo nos empurra para uma vida individualista. O que importa é o eu, o meu sucesso, o meu lucro, o meu bem-estar. E se o outro está sofrendo? É problema dele. Mas a Igreja nos ensina diferente. Como diz o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. Somos seres de relação, precisamos uns dos outros. A fé se liga também no compromisso com o próximo. A dignidade da pessoa só existe quando vivemos como irmãos e irmãs, não como concorrentes em um mercado de vidas. O princípio da solidariedade. O Papa Francisco bate muito nesta tecla. Sem solidariedade, não existe justiça. E ele denuncia que a crise econômica e social que enfrentamos tem raiz na cultura neoliberal que coloca o lucro acima das pessoas. O sistema que domina o mundo quer crescimento infinito, tecnologia avançada, mas se esquece da ética e da justiça social. As empresas querem produzir mais barato, pagar menos salários, explorar a mão de obra. E os pobres? Eles ficam cada vez mais esquecidos. E o Papa Francisco propõe uma outra lógica, um modelo econômico solidário. Para ele, a terra, os recursos naturais, as riquezas devem beneficiar a todos, não apenas a alguns poucos. A Igreja nos ensina que a solidariedade é mais do que doar o que sobra. É repartir, é construir uma economia mais justa, onde todos tenham a sua parte. O princípio do bem comum. Agora vamos falar do terceiro pilar, é o bem comum. Essa ideia é essencial na doutrina social da Igreja. Mas o que é isso? Bem comum é o que beneficia a todos. Não é a soma dos interesses individuais. Não é cada um cuidando do seu e depois a gente vê o que sobra. O Papa Francisco nos alerta que, sem pensar no bem comum, o mundo vira um caos. A desigualdade explode, o meio ambiente é destruído, os mais fracos são esmagados. Por isso ele insiste que a política e a economia devem servir ao bem comum. Como ele mesmo diz, a política não pode se submeter à economia e a economia não pode se submeter às exigências do mercado. Tudo precisa ser orientado para o bem de todos. E nós? O que nós podemos fazer? Nós precisamos cobrar dos governantes. Nós precisamos escolher representantes que pensem na justiça social. Nós precisamos apoiar projetos que promovam a inclusão e os nossos governantes, os nossos políticos, eles devem estar preocupados com isso. Deveriam. E, acima de tudo, viver como comunidade, como igreja que acolhe, igreja que constrói, igreja que faz a gente ficar juntos na mesma balada. Minha gente, esses três princípios, são difíceis os nomes, sociopersonalismo, solidariedade, bem comum, são como que a base da doutrina social da Igreja e estão assim bem dentro do coração do magistério do Papa Francisco. E ele nos chama a sair do egoísmo, a lutar por uma economia mais humana e a construir um mundo onde todos tenham vez e voz. O caminho, ele é difícil, mas como nos ensina o Evangelho, vale a pena. E como disse um grande poeta, tudo vale a pena se a alma não for pequena. E a nossa alma não pode ser pequena diante da realidade das pessoas humanas. Nós estamos falando de vida e todas as vidas importam. Tchau!